Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje dia 25 de fevereiro, nós continuamos então essa nossa caminhada quaresmal neste retiro, buscando cada vez mais sermos pessoas melhores. Para isso nós vamos ao encontro de Jesus. Ele é o espelho no qual nós devemos contemplar. À medida que nos reconhecermos nele, estaremos no caminho certo, buscando de fato o seu reino. Hoje, novo encontro com Jesus. O texto é o capítulo 2 do Evangelho de Marcos, versículos 18 a 28. Esse texto apresenta dois temas interessantes, o jejum e o sábado. Mas no nosso retiro, não são esses temas que eu quero aprofundar. Eu quero aprofundar hoje com vocês o encontro com os fariseus. São personagens importantes nos evangelhos que nós precisamos compreendê-los melhor para podermos fazer um encontro frutuoso com Jesus. Façamos então a nossa oração para todos os dias da Quaresma. Deus de ternura e bondade, que viestes ao nosso encontro com gestos de amor e misericórdia, concedei-nos verdadeiro tempo de conversão, que ao meditar os encontros com Jesus narrados no Evangelho segundo Marcos, façamos verdadeiro encontro pessoal com Cristo, assumindo em nossas vidas suas palavras e ações como autênticos discípulos. Que o tempo da Quaresma nos prepare para vivermos como ressuscitados, promovendo a fraternidade e o diálogo em verdadeiro compromisso de amor, pois cremos que Cristo é nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. Que sejamos um. Amém. As duas passagens bíblicas indicadas no texto apresentado hoje, o capítulo 2, versículos 18 a 28, falam de dois temas. O primeiro deles, do jejum. Os fariseus estão incomodados porque os discípulos de Jesus não jejuam. E Jesus lhes diz que não é necessário jejuar enquanto o noivo está com seus amigos. Já na segunda passagem, os discípulos colhendo espigas ao longo do caminho, no dia de sábado. Aí entra em questão o caráter sagrado do sábado. Jesus, então, vai falar desses dois temas, mostrando que a lei, ela deve estar a serviço da vida, não a vida submetida à lei. Por que esses dois temas no Evangelho de Marcos, logo em seguida um ao outro, neste encontro de Jesus com fariseus?
é preciso a gente entender quem era esse grupo dos fariseus. O rei Antíoco IV da Síria, ele desenvolveu uma grande perseguição a tudo que não era uniforme no império. Ele queria impor a ideologia, a religião, o jeito, tudo do imperador. Só que entre os judeus, então, forma-se um grupo de resistência, um grupo que quer manter a sua identidade, que se nega a obedecer às ordens do imperador. Este grupo, primeiramente, vai ser os Hassidins, os piedosos e os Perusim. Mas esse grupo, então, vai formando o grupo dos fariseus. Os fariseus eram aqueles que buscavam, de fato, manter a identidade do judaísmo. Eles queriam que os judeus não perdessem a sua identidade. Eles são vistos como pessoas de respeito pela população, exatamente por tentar defender o povo. A estrita observância da lei, o rigor que essas pessoas tinham na prática da lei, ou pelo menos no ensino da lei, davam ao povo essa admiração. Né? Nesta parte do evangelho que nós ouvimos hoje, nós vemos como que os fariseus ficam incomodados com a presença de Jesus e seu jeito. No Evangelho de Mateus, nós vamos ver Jesus profundamente irritado com esse grupo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, Jesus diz. Então, há um conflito entre Jesus e os fariseus. Mas por quê? Porque pelo rigor da observância da lei, nesse rigorismo imposto pelos fariseus ao povo, Jesus vê uma forma de dominação. Os fariseus gozavam de prestígio junto aos doutores da lei e assim se impunham ao povo. Queriam estar acima do povo. E muitas vezes eles demonstravam a falsidade, o orgulho, a injustiça, o rancor com muita força, porque mais falavam do que praticavam. Cobravam muito do povo, mas faziam pouco. Então Jesus fica de fato irritado, os chama de guias cegos, pois queriam ensinar as pessoas como agir no dia a dia, mas não faziam aquilo que ensinavam. Né? Então, nós vemos que tantas e tantas vezes eles assumiam essa atitude de dominação pelo ensino, pela palavra, pois eram eles que interpretavam a lei e traziam muitos mandamentos que o povo tinha que observar, mas que eles não observavam. Aí Jesus vai dizer, ai de vós, fariseus. Hoje Jesus também pode estar aí dizendo para nós, ai de vós, políticos falsos, ai de vós, racistas, preconceituosos, ai de vós que exploram, ai de vós que não fazem nada, ai de vós que são omissos, ai de vós. Será que nós estamos ouvindo ai de nós? Porque muitas e muitas vezes também nós somos hipócritas e falsos. Muitas vezes assumimos esse caminho. E isso incomoda demais a Jesus. Ele fica profundamente furioso frente à hipocrisia do grupo dos fariseus. Nós muitas vezes também assumimos isso, formamos grupos que julgam, que condenam, que se julgam melhores que os outros. Atitudes farisaicas. Quantas e quantas vezes achamos que somos mais santos que os outros porque estamos indo à igreja? Quantas vezes nós somos capazes de maltratar alguém achando que ela é menor do que a gente, que nós somos melhores? Hipocrisia, farisaísmo. Este encontro com os fariseus, então, deve nos convidar a sermos de fato pessoas novas. Jesus diz, ninguém põe vinho novo em odres velhos, senão o vinho vai romper os odres e o vinho como os odres se perderão. Então, que nós não sejamos como os fariseus que tinham tanta resistência à novidade de Jesus.
uma novidade que não era contrapor-se à lei. Jesus fala que veio dar pleno cumprimento à lei, mas não estava submetido à lei, mas a uma única lei, a lei do amor. Que o Senhor então nos conceda a graça de sermos odres novos, com vinho novo, o vinho bom, o vinho melhor que vem do encontro pessoal com Jesus. Que nós possamos testemunhar fraternidade, diálogo, entendimento. A campanha da fraternidade desse ano é um forte convite a isso, a buscarmos o Cristo, porque Ele é a nossa paz. Do que era dividido faz uma unidade. Que nós não sejamos como os fariseus, que provocavam divisão entre o povo, que oprimia, que dominava o povo, mas usufruía apenas do poder e da riqueza. Que nós possamos, de fato, construir um mundo novo pela fraternidade, pelo diálogo e, acima de tudo, pelo compromisso de amor. Que o Senhor Deus, então, nos abençoe, que nós possamos ser, de fato, odres novos. Essa é a nossa prece de hoje. Que eu seja um odre novo, Senhor. Que o vinho bom do Espírito Santo de Deus esteja em meu interior. Que o Senhor Deus de amor e bondade nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.